ali o quilombo da Aparecida era conhecido como a Cabana do Mato. Ele era governado por mulheres. Eu sou a última descendente direta desse quilombo, que eu peguei ainda, né? E tem as minhas filhas, né? Tem os meus filhos. Aonde eu nasci é onde era a cabana mesmo, né? Que os negros se escondiam. Durante muitos anos eu morei nessa cabana. Eu, meus pais, né? Minha avó. É como se fosse uma chácara, um sítio, que eu me lembro, porque quando eu nasci já estava bem diminuído ali, né? Onde é o Lago Azul, tem uma nascente, ali é uma nascente. Eu ia lá pescar junto com meu pai, né? Meu pai tirava o chapéu, a água era limpíssima. E eu tomava água ali na nascente, né? Então, hoje eu vou no lago, eu gosto, eu adoro ali, porque eu lembro toda da minha infância ali, tinha pé de taboa, onde a gente fazia artesanato, né, cesto, né? Eu ia buscar areia, que aquele tempo, nossa, as panelas de casa brilhavam, mas não era alumínio não, era de ferro, mas era esfregado areia, para ficar bem limpinho. Minha mãe foi ama de leite. Eu devo ter umas 200 irmãs de leite na cidade que eu nem sei mais quem é. Porque eu mamei até 8 anos. É por isso que vocês estão vendo essa pura realeza aqui. Tinha uma raiva, gente. A gente estava lá bem folgado, às vezes estava até dormindo, ia lá. Ah, a senhora tem leite? Minha mãe tem. Vai lá, entra, dava mamar. Aí eu falei, mãe, a senhora tem que decidir. Desde pequena, eu sempre fui de questionar. Aí a minha mãe limitou. Do lado do coração era a minha, do outro lado era de quem viesse. 8 anos, minha mãe não parou de dar leite, e aí eu tive que abandonar, né? Há 8 anos eu ia na escola, eu vinha apavorada, que eu queria mamar. Eu já vinha vendo quem é que estava mamando na mãe, né? Então, são coisas que, sabe, isso me traz uma infância assim gostosa, alegre, né? Uma pobreza extrema, mas eu nunca, era tão extrema, gente, que eu nunca, minha mãe sempre falava para mim, você tem que ir na escola, tem que aprender a ler e a escrever. Aí tudo bem, fui para a escola. Isso daí de bom, as nossas bases antigas tiveram, né, Diva? Sempre querendo que a gente tivesse um conhecimento. Mas eu não tinha sapato. Eu não sei se aqui alguém, já da minha época, da minha geração, já pôs um tal de sandália de pneu. Ai, gente, pelo amor de Deus, era pneu de carroça. O carroceiro fazia um tal de chinelo, lá não sei como é que era aquilo, e a gente ia com o tal de pneu na escola. Isso quem tinha mais ou menos. Em casa, nem isso não tinha. Aí o que minha mãe fazia? Para mim, eu falava, mãe, mas descalça eu não posso ir, dói meu pé. Mas eu fui muitas vezes descalça na escola, sim. Aí minha mãe colocava meu pé num papelão, recortava e fazia crochê, assim, as tirinhas. Eu ia. Quando chovia, a gente esquece. Ai, que vergonha, viu? Papelão molhava tudo, escunhambava tudo. Vinha eu com aquele punhado de crochê na mão. Eu lembro que a minha mãe era cozinheira aqui na Avenida 1, né? Uns casarão que tinha aí. E uma vez eles deram, sem minha mãe saber, me deram para uma família lá de Santa Gertrudes. Te deram? Deram, porque era comum vinha as madame, né, as damas da alta sociedade, ai, negrinha engraçadinha, né? Eu vou levar ela para brincar com meus filhos. E levava. Só que a minha mãe, como já tinha aquela costume de luta, de não aceitar as coisas, minha mãe falou que ela ia procurar o delegado.
né? Aí no dia seguinte me trouxeram de volta, mas eu lembro eu indo embora num carro, eu lembro do carro preto, né? E eles falaram para mim que eu ia passear, e eu fui. E eles levaram, eu fiquei um dia lá em Santa Gertrudes. Depois sua mãe? Depois eles trouxeram de volta, trouxeram. Aí foi onde que a minha mãe não levou mais eu. O que eu lembro assim de festa não era muito, porque em casa não tinha data específica, como hoje não tem data específica para a gente fazer festa. Às vezes estou eu lá, eu falo assim, ai, vamos fazer tal coisa, aí liga para meio mundo, e você está entendendo? Até ontem eu estava falando com a minha filha, eu acho ridículo, não sei se alguém aqui faz isso, se faz, desculpa, é opinião própria minha. A turma agora faz aniversário, mas cada um tem que levar o kit churrasco, kit não sei o quê. Eu acho que quem faz aniversário aqui tem que bancar. Ou nem que for um bolo só, e vamos conversar, dançar, tal, não precisa exibir. Eu não sei, logo vai ter casamento com kit churrasco. Já tem. Já tem? Ah, eu me recuso, eu não vou. Olha, gente, não me queime, eu não vou. Eu fui no aniversário da Irmã da Diva, eu levei a boca, certo? Levei minha boca. Não, levei minha boca e a fome. Comi, tomei guaraná, porque eu não tomo bebida de álcool, e não teve esse negócio de kit. Eu falei, a Sônia falou, ai mãe, o que tem que levar? Eu falei, nada, a boca e a nossa presença, para fazer a exposição da nossa figura lá. Eu apanhei muito de varinha, de marmelo e de pé tem até hoje lá na onde eu morava, de pé de amora. Minha mãe, quando ela estava brava, ela só dava uma desfiada assim, passava a varinha assim no fogo, e eu olhando. Eu falava, mãe, o que você vai fazer? Assim, você não, senhora. Mãe, o que a senhora vai fazer? Você vai ver. Aí ela falava o porquê que ela ia dar uma varada para me sentir na pele o que ela estava sentindo de eu ter feito coisa que não era para mim fazer. Né? Às vezes, o que eu fazia de tão assim para apanhar? Às vezes eu ia brincar na rua, não pedia ordem. Às vezes ela estava conversando. Aí eu ficava perto e ela já dava o sinal. E eu fazia de conta que eu não estava entendendo, que eu queria caçar assunto, né? Eu queria ver o que estava acontecendo. Ela tornava a olhar e eu quieta. Aí ela não, o terceiro olhar não dava mais, aí era varada depois. Eu trago comigo toda aquela resistência das minhas avós, viu? Eu não gosto de injustiça, eu não gosto de, sabe, quando eu vejo coisa errada eu falo, não quero nem saber. Eu tenho ainda comigo o que eu aprendi delas, porque eu convivi muito com a minha avó, a minha bisavó muito pouco, mas que eu lembro, né? Mas eu trago comigo todo os segredos, assim dizer, né? Então, hoje que a gente está abrindo um pouco, né? Mas não era revelado, não. Certas coisas que se passava, sempre falaram para mim, aconteceu aqui, morre aqui. Aí eu ficava pensando, mas por que morre aqui, não pode continuar? Mas era medo de apanhar, já não tinha mais escravidão. Você está entendendo? Mas tinha ali a repressão. Tinha, mas eu falava, mas por que não pode falar? Você não tem que entender, você tem que obedecer. E eu cresci assim, sabe? Tem a coisa que eu contava só dentro de casa. E até hoje, a maioria das famílias de negro tem coisa que ninguém... São coisas valiosíssimas que podia passar para outras pessoas, mas não passa. Ninguém vai bater em ninguém mais. Mas era costume, né? Medo, né? Então, é complicado, viu? Eu gostaria de visitar a África um dia, mas poder chegar lá e contar para os nossos irmãos que os ancestrais deles vieram sequestrados, foram escorraçados, mas hoje o país mudou. Então, por enquanto, eu fico aqui. Às vezes eu me pergunto, será que está na hora de eu parar e deixar vocês jovens
que tem tanto poucos negros aqui vendo isso, né, ouvindo. Será que vocês teriam ainda a força que nem nós, da minha geração, nós temos ainda, de ver um país sem preconceito, um país livre, mas livre mesmo. Não esse país que continua ainda, quando vê um negro andando na rua, a polícia acha que é bandido, que é marginal, ou se estiver bem vestido, quer saber aonde comprou a roupa. Será que vocês ainda vão ter vontade de continuar essa luta que nós temos tido desde o sempre? Eu espero que sim, que um dia a minha voz vai se calar. A da diva que chegou agora vai se calar. E vocês jovens, continuem. Nada pode fazer vocês pararem. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, ao meu marido, aos meus filhos, por eles serem a pessoa maravilhosa que eles são e continuando com a nossa tradição. Agradecei, divina luz, agradecei, divina